Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui. E hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho a respeito de Indiana Pacers. Como o time do Indiana está nesse momento mais trágico desses últimos anos. Porque o time que ano passado foi finalista da Copa NBA, finalista da Conferência Leste e também tinha o segundo melhor ataque da NBA, se encontrava até a rodada passada em 10º colocado, aí teve uma vitória sobre os 76ers e subiu para a 8ª posição, mas ainda está com saldo negativo, ainda está devendo muito ainda na praça. A gente vai conversar um pouquinho a respeito desse conteúdo hoje. E se você gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações para receber tudo em primeira mão e deixar aquele like e um comentáriozão, já vai estar me ajudando muito. Ou então, entrando para a família de All Stars, que é a rapaziada linda dos membros deste canal. E eu vou pedir para que você me siga lá no @loja_trashtalk, porque está mais perto do que nunca de sair a nossa terceira unidade, nosso terceiro drop. A camiseta do drop do Dennis Rodman, a tão prometida, vai chegar ainda em dezembro, e se você quiser presentear a pessoa que você ama, fique de olho lá, porque você vai receber tudo em primeira mão pelo Instagram da Loja Trash Talk, ou se não pelo meu Instagram. E como é limitada a quantidade de camisetas do @Loja Trash Talk, é muito interessante de vocês adquirirem assim que sair, fechou? Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Temporada passada, o Indiana Pacers teve uma temporada simplesmente dos sonhos para o torcedor. O time surgiu como um real contender da Conferência Leste, chegou até primeiramente a final da Copa NBA, mas não conseguiu passar por cima do Los Angeles Lakers. Depois passou pelo Milwaukee Bucks, passou pelo New York Knicks, dois times que estavam fortes. O New York Knicks estava mais desfalcado, mas de qualquer forma passou pelos dois times e chegou até uma final de conferência. Aí acabou perdendo para o Boston Celtics, mas ainda assim, para quem apenas acompanhou os resultados e viu que foi um 4-0, não pareceu que foi tão perto assim, mas a maioria dos jogos o Indiana Pacers teve a oportunidade de ganhar, inclusive o primeiro jogo de estreia, e não ganharam por causa de falhas, por causa de nervosismo, por causa de um turnover aqui, um turnover ali, e as expectativas para esse ano da equipe eram bem altas. Os bons resultados do ano passado traziam consigo também um peso de o time fazer algo semelhante nessa temporada, e não começou muito bem assim. Os caras já foram eliminados da NBA Cup, eles se encontravam em 10º lugar, mas subiram para a 8ª posição com a vitória para cima do 76ers. Neste momento eles têm 11 vitórias e 15 derrotas, o que é um recorde ruim, porém a Conferência Leste, como é um pouco mais fraca, é compreensível a situação que eles estão, e não é o fim do mundo, só isso que eu quero já começar falando, porque muitos times acabam tendo um começo de temporada mais lento, mas dá pra recuperar ao longo da temporada regular. A temporada regular da NBA é tão grande que dá tempo de você desenvolver calouro, dá tempo de recuperar de 2, 3 lesões, e ainda assim um time ser competitivo quando chega a pós-temporada, se ele conseguir ficar entre os 8 primeiros colocados, entre os 10 primeiros colocados na verdade. E o que tá acontecendo com o Indiana Pacers que eles estão negativos? Já que Pascal Siakam tá tendo uma temporada maravilhosa. Pra ser sincero, nem parece que ele tem 30 anos de idade com as estatísticas que ele está tendo. Não é qualquer power forward que consegue quase 20 pontos, 19,8, 6,6 rebotes, com 3,5 assistências, 42% de 3 pontos e 53,4 de field goal. O que o time do Indiana Pacers esperava que ele trouxesse e agregasse pro elenco tá sendo 100% o que ele está deixando em quadra. Ele é a segunda melhor opção ofensiva do time e é um defensor sólido. Miles Turner, particularmente, eu sou fã do basquete dele, então eu sou um pouquinho suspeito na hora de falar sobre o Miles Turner, porque eu acho que ele é o perfeito big man complementar para qualquer franquia. O Miles Turner, se você colocar ele em qualquer um dos 30 times da NBA hoje, ele vai se encaixar perfeitamente. E é por isso que o valor de mercado dele eu acho que é muito alto, e é por isso que ninguém consegue tirar ele do Indiana Pacers. Ele tá com 14,9 pontos, 7 rebotes, 1,6 assistências, 2 tocos de média e arremessando mais de 40% para 3 pontos. Bennedict Mathurin é outro cara que tava ali vindo a passos um pouco mais curtos, tava faltando um pouco mais de oportunidade nele para ele poder mostrar o real potencial dele, e nessa temporada o Indiana Pacers deu carta branca para ele trabalhar. O Rick Carlisle tá dando minutagem de quadra pro menino. E com os mais de 32 minutos que ele joga por partida, ele tá anotando 17,6 pontos, 6,3 rebotes, 1,8 assistências, arremessando quase 40% para 3 pontos, 38%. E comparado com as médias dele do ano passado, ele melhorou significativamente em todas as estatísticas, até em todos os aproveitamentos. Então, essa temporada está sendo um ano excelente do Bennedict Mathurin. TJ McConnell também é uma excelente segunda opção, por mais que ele seja aquele estilo de armador mais baixo, ele continua entregando muito defensivamente. Vem do banco para 11,5 pontos e 4 assistências de média. O problema do TJ McConnell mesmo ainda é o aproveitamento para 3, que está na casa de 23%. E como a gente já conversa em outros vídeos, armador em pleno 2024 que não arremessa
arremessa acaba sendo um leque para a equipe. O Obi Toppin tá vindo também para mais de 2 dígitos, 10,5 pontos, com 4 rebotes, 1,8 assistências. Tem aquele arremesso ainda mediano ali na zona morta e continua chutando 33% de 3 pontos. Só que é um cara muito atlético que consegue ser mais versátil. Ele consegue marcar, por exemplo, um power forward, sendo um cara muito esquilado, muito rápido, que pega muito contra-ataque, finaliza muito bem, recebe muita ponte aérea, dá até pra jogar em dupla com ele. Então essa versatilidade do Obi Toppin é muito interessante para agregar nesse elenco. Aaron Nesmith e o Jarvis Walker são os dois melhores jogadores que vêm defensores do banco de reserva. E assim, o Jarvis Walker, ele tá tendo um começo mais lento. É natural para um cara que tá na sua segunda temporada. Agora o Nesmith, mano, tá jogando muita bola. Além dele ser um dos melhores defensores, um cara muito atlético, ele é o único dessa equipe que está arremessando mais de 50% para 3 pontos. E ele não está arremessando pouco, uma média de 4 tentativas por partida. Então é muito interessante ter um cara como ele vindo do banco, que entrega quase 2 dígitos, que arremessa tão bem, que defende muito bem. É um 3D perfeito para agregar nessa equipe, até mais fazendo aquele mix, né, da segunda unidade com a primeira, colocando ele ao lado do Tyrese Haliburton, até ele para iniciar as partidas. Então é um nome muito interessante, já começou a dar nojo, assim, ele começou a despontar contra o Knicks nos playoffs do ano passado e continua assim meio linear. O único cara que eu acho que tá mais abaixo dessa equipe, que eu esperava bem mais dele, é o Andrew Nembhard. Eu tinha uma expectativa muito grande para ele, eu via um potencial ali novo de Jalen Brunson, tanto pela estatura quanto pela presença defensiva, que ele não é um cara tão fácil de ser batido na defesa. A parte de playmaking dele, o arremesso dele era consistente, ele matou game winner no momento importantíssimo para a equipe dele ano passado. Então, por todos os fatores que cercavam o Andrew Nembhard ano passado, eu não acreditava que ele seria um cara esse ano de arremessar 28% para 3 pontos, com menos de 2 dígitos de pontuação. Eu tinha uma expectativa um pouco mais alta. Mas ele, como sendo um cara ainda vindo da segunda unidade e disputando a vaga ali de armador contra o TJ McConnell, é um pouquinho mais complexo para ele. Dá até para entender e dá para dar mais tempo para ele trabalhar, que ele é muito jovem. Agora, acho que o grande fator que a gente precisa colocar na mesa, que esse time não está performando como ano passado, não está sendo o mesmo Indiana Pacers, é o Tyrese Haliburton. Não tem para onde fugir. O Tyrese Haliburton, neste exato momento que estamos agora conversando com vocês sobre o Indiana Pacers, ano passado ele estava sendo conversado para MVP, ele estava na corrida no top 10 para MVP e agora nem perto disso ele está. Na verdade, ele teve partidas com menos de 10 pontos frequentes nessa temporada e ainda por cima essa é a pior temporada de estatísticas desde que ele chegou ao Indiana Pacers. Então ele só foi pior do que ele está sendo agora na temporada de calouro e em determinados pontos na segunda temporada dele com o Sacramento Kings. Ele nunca foi tão mal aproveitado assim jogando pelo Indiana Pacers. Esses 18 pontos, 8,5 assistências, 3,3 rebotes, arremessando 34% para 3 pontos com quase 9 tentativas, 42 de quadra e 84 de lance livre, não se assemelham com aquele Tyrese Haliburton que estava no grupo dos 50, 40, 90 no meio da temporada passada. O cara que levou seu valor de mercado para um All-First Team da NBA. Ele ficou no terceiro time ideal da NBA ano passado. E por que o Tyrese Haliburton simplesmente sumiu? O que tá acontecendo com o Tyrese Haliburton? Eu não vou colocar a culpa nos últimos jogos, que pra quem acompanha o Indiana Pacers, os caras não vêm de jogos ruins. Principalmente o Tyrese Haliburton. Ele deu uma acordada pra vida. Olha, ele terminou contra o Toronto com 30 pontos, terminou contra o Brooklyn com 17, onde ele acertou apenas um arremesso de 7 tentativas para 3 pontos, terminou com 23 pontos contra o Chicago Bulls, mas terminou com apenas 9 pontos contra o Charlotte Hornets e terminou com 32 contra o Philadelphia 76ers, que foi essa partida mais recente, que foi uma partida excelente dele. Mas a partida anterior realmente foi abaixo. E vocês devem estar se perguntando, cara, essa oscilação absurda, o estilo dele jogar mudou, o que aconteceu com o Tyrese Haliburton? A gente tem que olhar primeiro os mapas de calor de finalização dele esse ano na NBA. E esse que você vai estar vendo agora na sua tela é o mapa de finalização dele da temporada passada. Dá pra ver que ele é um cara bem versátil, que finalizava bem no aro, que jogava com bastante floater, tinha alguns arremessos na meia distância, tinha bastante arremesso para 3 pontos. E agora você vai estar vendo o mapa dele dessa temporada. Compare com o mapa que eu deixei ao lado. O mapa dele dessa temporada mostra que ele tá tentando a maior parte dos seus arremessos de fora da linha dos 3 pontos. Ele não está finalizando, não está buscando pick and roll, não está buscando bagunçar a defesa dentro do garrafão como ele fazia antes de começar a arremessar para 3. Então antes o jogo dele era um pouco mais polarizado. Ele meio que conseguia fazer tudo, principalmente ameaçando o time adversário a fazer com que a defesa desse um passo para trás quando ele começasse a infiltração. Que é aí que ele começava a dar um passo para trás e arremessar para 3 pontos. E não tinha problema na hora de criar jogadas dessa maneira com o Indiana Pacers. E também esse gráfico de finalizações mostra que ele pegava bastante contra-ataque, era muito ativo em finalizações de fast break, que ele também deu uma diminuída nessa temporada. Aí você deve estar falando, caraca, o cara mudou da água pro vinho, o que aconteceu com ele? Lesões. O Tyrese Haliburton, na temporada passada, teve 3 lesões durante a temporada no tendão da coxa. Só que qual foi o problema dessas 3 lesões? Que antes delas acontecerem, ele inclusive fez uma partida de 28 assistências com mais de 50 pontos. E aí do nada ele lesiona e fica de fora de 10 partidas. E
ficar de fora de 10 partidas, coloca ele apenas a 22 partidas de perder a renovação de contrato. Estava acabando o contrato de calouro, a extensão de calouro dele, para ele poder ficar apto para assinar um contrato máximo. Para que isso fosse possível, ele precisaria jogar 65 partidas. Então, o Tyrese Haliburton voltou antes do tempo, porque ele não queria deixar 40 milhões sair voando assim pela janela, se forçou a jogar com lesão, aí lesionou de novo nos playoffs e ainda depois jogou as Olimpíadas. Então, esse tipo de forçação de barra com uma lesão no tendão da coxa não é algo simples e não é algo que o cara consegue superar com facilidade. Ele ainda está colhendo os frutos do esforço que ele fez para assinar um contrato máximo com esse time do Indiana Pacers. E agora já tem muita gente falando que as temporadas que passaram dele foram apenas um resfriado, tá ligado? Foi uma temporada atípica do Tyrese Haliburton, o que eu discordo. Eu concordo que ele vai ter uma temporada atípica agora, ele vai ter uns rendimentos um pouco abaixo durante um certo tempo, durante um período um pouco mais longo, até que ele volte a estar 100% com o corpo dele e ele também volte a ter confiança a fazer o que ele fazia na temporada passada. Porque a história do Tyrese Haliburton já é muito interessante. Ele veio como um cara muito subestimado, conseguiu superar muita coisa para chegar no patamar de All-NBA. Então, esse sacrifício que ele fez para poder forçar essa renovação de contrato boa, garantindo ficar no terceiro time ideal, garantindo um contrato de mais 200 milhas que agora estão chamando de um dos piores contratos da NBA, ele vai ter que aguentar essa pressão toda, porque é natural da cobrança de que um cara a nível MVP durante uma parte da temporada e um cara que é considerado uma superestrela, o franchise player, vai acabar sofrendo quando ele estiver performando abaixo. Isso é normal. E se ele tiver mental suficiente, ele tem basquete suficiente para recuperar disso e trazer o Indiana Pacers de volta aos trilhos para sair desse décimo... Mano, o ataque do Indiana Pacers tá em 16º, rapaziada. Terminou como o segundo melhor ataque da temporada passada e o ataque que mais pontuava. Então, se a defesa dos caras não é tão boa já, e não é de hoje, não é desse verão, já é de outros carnavais, o ataque deles precisa compensar. E para isso, precisamos do nosso mano Tyrese Haliburton 100% novamente. Mas e aí, você percebeu também essa modificação? A velocidade do jogo do Indiana mudou, o estilo do Tyrese Haliburton mudou também da água pro vinho. Você acha que ele pode retomar ainda nessa temporada ser o antigo Tyrese Haliburton que a gente estava acostumado a ver? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e deixar o like, seguir a loja Trash Talk lá no Instagram, e se você quiser ajudar mais diretamente este humilde canal, considere entrar para a família de membros como essa rapaziada linda que está aqui ao meu lado. Muito obrigado, família, por contribuírem para que esse projeto continue de pé. Agora sim, eu vou indo, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!